Bora de segundo protagonista bolado da temporada, e dessa vez nós temos um homem de meia idade que se tornou um espadachim lendário do interior, apesar de não fazer ideia de sua verdadeira capacidade, enquanto seu pai só queria que ele fizesse um boneco. Tá, espero que você tenha entendido. Mas enfim, ele leva suas alunas à loucura. Tá bom, não é só as alunas, porque os aventureiros que ele treina também se tornam verdadeiros monstros na arte de manejar a espada. E se você também quer fazer parte do treinamento do nosso mano Barry, ou se só quer o Aren dele, é só se inscrever no canal e não esquecer de curtir e comentar bastante pra elevar o seu potencial máximo. E com isso, podemos começar o anime. Um homem de meia idade chamado Barry praticava seus movimentos com a espada enquanto seu pai o criticava por ainda não ter o dado netos. E com certeza ele não tinha nenhuma devoção pela sua família, mas Barry o manda deixar isso de lado e prestar atenção em sua técnica. E seu pai responde que sua técnica era perfeita, afinal já fazia 20 anos que ele se tornou mestre do dojo, fazendo Barry questionar se cuidar e encontrar mais alunos não servia como devoção, o que seu pai concorda. E fica indignado por ele não estar interessado por nenhuma aluna, mas Barry responde que o dojo não era lugar para romance. E enquanto caminhava, ele relembrava sua trajetória nesse dojo simples que ensinava a arte da espada a gerações. E desde seu nascimento, ele brincava com a espada de madeira até os dias atuais, onde sempre sonhou em se tornar um grande espadachim. E apesar de não se considerar o melhor do mundo, ele se considerava alguém um pouco acima da média, com uma boa capacidade de ensinar, tanto que vários de seus ex-alunos seguiram carreiras de sucesso. E ao se reunir com sua família para almoçar, o seu pai volta ao assunto dos netos, mas dessa vez sua mãe o defende, porque cedo ou tarde ele arrumaria uma esposa que certamente os daria netos pra paparicar, mas a chegada de sua ex-aluna, a Lúcia, o salva da saia justa e ela comenta que ele não tinha mudado, e o pai de Barry, que estava orgulhoso da garota, dá os parabéns por ela ter recebido a promoção para comandante da Ordem Real dos Cavaleiros, e diz que o trabalho de Barry como seu mestre valeu a pena, fazendo Barry lembrar que ela se destacou bastante quando criança, mas ele estava curioso sobre o motivo dela ter vindo, e a Lúcia responde que veio avisar que o recomendou como instrutor especial da Ordem e sua nomeação já tinha sido aprovada. E ao ver o selo oficial, o seu pai comenta que se ele não ir, iria ser condenado à morte, mas a Lúcia o corrige. Afinal, ele apenas receberia uma grande punição e, aliás, a carruagem já estava os aguardando para irem à capital. E seu pai comenta que ele deveria aproveitar para encontrar uma esposa na capital ou talvez essa beldade ao seu lado. Mas Barry manda ele deixar isso de lado, afinal tinha uma grande diferença de idade. Mas a Lúcia sussurra que não se importava com a idade, mas Barry não consegue ouvi-la. E na carruagem, Barry nota que a Lúcia ainda tinha a espada que ganhavam ao se formar no dojo, e diz que essa espada do ferreiro do vilarejo não servia para uma comandante, o que a Lúcia discorda, afinal ela foi feita para ela, fazendo Barry pensar que devia ser aquela ideia das crianças que o professor era superior. E apesar disso tudo ser legal, ele se considerava velho para ser um instrutor especial, mas a Lúcia comenta que estava ansiosa pelo mestre espadachim do interior finalmente trabalhar na capital real, deixando Barry confuso, e ela diz que o chamavam desse modo por ele ter treinado cavaleiros e aventureiros famosos, fazendo ele pensar que ela deve ser a única que pensava desse modo. E a Lúcia comenta que iria se aprimorar para receber sua consideração, mas Barry acaba não escutando essa parte. E com o anoitecer, eles chegam à capital e no dia seguinte a Lúcia anuncia aos cavaleiros que Barry seria o novo instrutor especial. E ele era alguém tão forte que nem mesmo ela conseguia vencê-lo. E o pede que diga algumas palavras, deixando Barry nervoso. Mas mesmo assim, ele diz aos cavaleiros que iria se esforçar por essa parceria, apesar de não saber se seu conhecimento seria útil para eles. E dois cavaleiros pareciam incomodados ao vê-lo. E depois do discurso, outra garota corre ansiosa ao rever o seu mestre Barry, que fica feliz ao rever Kurine, principalmente por ela ter se tornado uma cavaleira de verdade. Mas a menina diz que ainda
ainda tinha um longo caminho e Beryl lembra que ela treinou no dojo há 2 anos e se esforçou para ser cavaleira. E com o anoitecer, Barry retorna para casa sem acreditar que tinha 2 ex-alunas na ordem, mas ao entrar ele se depara com o casal e reconhece Hendred, outro ex-aluno que fica feliz em vê-lo e apresenta sua esposa e filho. E claro que o pai de Barry aproveita para dizer que não precisavam mais dele, que deveria continuar trabalhando na capital e só poderia retornar quando encontrasse uma esposa, deixando Barry indignado. E em seguida Hendred diz que agora que se tornou pai, ele iria se mudar para o vilarejo. E Barry comenta que essa era uma mudança drástica para alguém de classe platina, mas ele sabia que apesar dos aventureiros ganharem bem, ainda era um trabalho arriscado e seu pai diz que isso era ótimo. E como Hendred conhecia o estilo do dojo, ele se tornaria o novo mestre enquanto Barry cuidava das suas obrigações na capital. E Hendred promete que iria dar o seu máximo para servi-los, fazendo Barry notar que seu pai já tinha o convencido. E com o amanhecer, ele é obrigado a procurar um novo lugar para ficar, e a Lucy até oferece sua casa, mas Barry diz que não poderia fazer isso, deixando a menina frustrada enquanto ele pensava que esse humor da capital iria acabar com seu coração. E a Lucy sugere que comam algo antes de continuar procurando, o que Barry concorda, deixando a menina empolgada, porque isso significava que estavam em um encontro, mas outra garota os interrompe ao dizer que a comandante da ordem estava andando com um homem com cara de covarde, fazendo Barry pensar que tinha estragado tudo. Afinal, não era nada legal para a comandante andar com um velho como ele. Mas a Lúcia pede que Lissandra pare com os insultos e Barry pergunta se ela queria que ele se retirasse, mas a menina pede que seu mestre não se preocupe e Lissandra questiona como ela ousava chamar um sujeito qualquer de mestre. E assim que ela se aproxima de Barry, ele nota que ela era uma aventureira de alta classe e a menina fica surpresa ao ver o mestre Barry e diz que já se passaram 20 anos, mas mesmo assim ela pergunta se ele não se lembrava dela, Surena Lissandra, que ele acolheu quando criança e ensinou a usar a espada, fazendo Barry lembrar de tê-la encontrado quando pequena, deixando a menina emocionada. E ela diz que sempre quis compartilhar seu sucesso com ele, mas nunca teve a oportunidade. E Barry responde que estava feliz por ela ter se dado bem na vida, e Lissandra pergunta o que os dois faziam juntos, deixando a Lúcia indignada, afinal ele era o instrutor da ordem e como iria morar na capital, eles estavam procurando um lugar e Lissandra fica revoltada com a menina, porque não fazia sentido ela estar o ajudando, já que nunca se hospedou em uma pousada, ao contrário dela que já trabalhou como corretora para aventureiros, e com isso Lissandra leva Barry até uma hospedaria e dessa forma elas se despedem do mestre. Mas vamos ao dia seguinte, onde um cavaleiro acabava com alguns alunos no treino e a Lúcia anuncia a mudança no cronograma com o mestre Barry, mas o garoto pede desculpas à comandante, mas para ser instrutor da ordem era necessário estar em um nível superior de força e ele gostaria de ver se o Sr. Barry realmente era bom, e a Lúcia apresenta o vice-comandante Hamblitz a Barry e o menino diz que apenas queria um duelo, o que a Lúcia concorda, afinal seria ótimo para mostrar o que ele sabia. E os alunos começam a comentar sobre o chamarem de mestre espadachim do interior, apesar de não acreditarem que ele tenha algo a ensiná-los, mas nem mesmo Barry acreditava nisso, e Hamblitz diz que a comandante era muito gentil, então não era surpresa que ela queira que seu antigo mestre seja reconhecido, mas às vezes a bondade levava a erros, e ele iria corrigir isso, o que Barry concorda. E após a reverência, Barry pensa que não passava de um velho do interior, mas iria dar o seu máximo para não perder feio, afinal não podia deixar a Lúcia ser humilhada por sua causa, e além disso seria decepcionante se o que fez esse tempo todo não funcionasse mais, e dessa forma os dois iniciam o duelo, mas Barry consegue bloquear os golpes do garoto que tinha muita força, mas ele desvia essa força e acaba golpeando com o pomo da espada de madeira, e Barry pede desculpas ao garoto que diz que não queria sua preocupação, gerando comentários sobre ter sido um golpe de sorte, mas Barry pensava que ter o acertado era algo inaceitável para um instrutor, e dessa
dessa forma, eles voltam a duelar e Barry continua desviando de seus golpes, que apesar de fortes e velozes, eram lineares, o que tornava fácil de antecipá-los, deixando Hamblitz furioso e por isso ele usa o seu golpe especial e ao girar ele golpeia Barry com tudo, mas fica em choque ao não vê-lo no lugar e Barry encosta sua espada em seu ombro, surpreendendo o garoto com essa derrota, assim como todos os cavaleiros. E com isso, Hamblitz muda completamente de humor e diz que suas técnicas eram incríveis e implora para que ele o treine. E naquela noite eles comemoraram em uma taberna, onde Hamblitz pede perdão por sua grosseria, mas Barry diz que entendia completamente. E a Lúcia começa a falar que tinha o avisado que o mestre era forte e pede mais bebida, deixando Barry preocupado, mas Kurune comenta que os dois eram fortes para bebida, ao contrário dela, e Hamblitz aproveita para perguntar como ele o derrotou, e Barry responde que apenas combinou sua rotação com a dele, e além disso, prever os movimentos também era importante, e aliás, se tivesse sido menos rígido, não teria ganhado, deixando Hamblitz emocionado. E enquanto isso, Hendred dizia que nada o deixava mais feliz que ajudar o mestre Barry a conquistar o mundo, e o pai dele responde que ele merecia coisas melhores que este vilarejo, o que Hendred concorda, já que como aventureiro ele passou por diversos lugares, mas nunca encontrou um espadachim superior ao mestre, e o pai dele diz que era isso que estava esperando e agora o resto dependia dele. Na Ordem de Cavaleiros, todos ficam impressionados com os ensinamentos de Barry, e assim que o treino encerra, ele imagina que todos deveriam estar atentos por conta do duelo que teve contra Hamblitz, mas Kurumi interrompe seus pensamentos e se oferece para mostrá-lo à cidade, o que Barry concorda. E enquanto isso, a comandante dizia aos superiores que o instrutor especial estava superando as expectativas, e ao sair da reunião, ela pensa que se tornar um mestre da espada tomava muito tempo, e desse modo ela não podia ser comandante, mas ela não podia deixar o seu mestre onde ele estava. E ela lembra de quando seus pais a levaram pro dojo para aprender a se defender, e assim que ela conheceu o mestre, ela teve a impressão de que ele era gentil, e ao iniciarem o treino, Barry a explicou com muito cuidado e treinou seus movimentos para serem eficientes, uma completa novidade, e durante 1 ano e meio eles seguiram focados nessas duas coisas, assim como a prática do kata, mas mesmo assim, ela nunca ficou entediada e com o tempo ela se sentiu cada vez mais forte, mas o que realmente a deixava feliz era quando o mestre a elogiava mesmo pelas pequenas conquistas, e quando ela praticou golpes de ataque com um mestre, ela pôde ver que ele não possuía nenhuma abertura, mas assim que ele move o seu braço, ela o atacou, mas Barry a venceu e elogiou o seu instinto por ter o atacado no momento certo, e naquela época ela achava que todos que ensinavam esgrima faziam o mesmo que ele, mas certo dia Barry os levou em outro dojo porque era importante conhecer novos estilos, mas os duelos deviam ser sem contato, e na vez de a Lúcia, ela se questionou o motivo do garoto ter tantas aberturas, e ao ver que não conseguia golpeá-la, o menino se irrita e empurra a Lúcia, que usou sua velocidade para vencê-lo, uma vitória fácil. E no caminho de volta, a Lúcia perguntou a Barry se o dojo deles era tão forte assim, porque todos saíram vitoriosos, assim como o próprio Barry que lutou contra o mestre do dojo, mas ele responde que seus estilos apenas se alinharam e não sabia dizer qual era o mais forte, e ele queria que ela pensasse que aprendeu e não quem ganhou ou perdeu, o que ela confirma, mas a menina nota que tinha esquecido algo, então retorna ao dojo, e ao entrar ela se depara com um garoto que tinha perdido junto aos outros meninos, e ele questiona se ela estava atrás desse enfeite de cabelo, mas quando ela se aproxima, o menino joga pra trás e manda ela pegar, e além disso, ela não deveria pensar que ganhou, porque aquilo não passou de uma simulação, já que uma batalha real eles não perderiam pra uma caipira, mas a Lúcia se recusa a participar, então o garoto decide atacá-la com a intenção de quebrar seus ossos, mas Beryl quem recebe
percebe o golpe, deixando a menina surpresa, e os meninos mandam o velhote não atrapalhá-los. E Barry responde que não gostava que usassem a esgrima desse modo. E assim que ele volta a atacá-lo, Barry desvia de seu golpe e tira a espada da mão do garoto para em seguida desarmar os outros, que ficam em choque. E assim que ele vai pegar o enfeite de Alúcia, o menino tenta atacá-lo pelas costas, mas o mestre do dojo o interrompe e diz que veio checar o que estava acontecendo, e o menino diz que eles os fizeram de bobos, mas o mestre questiona se os cabeças de vento não entenderam que jamais venceriam aquele homem. E no final, os seus alunos quem foram melhores, mas Barry pede que ele tenha calma, porque sabia que estavam em uma idade difícil, mas o mestre se ajoelha implorando seu perdão, deixando Barry sem jeito. E assim que eles deixam o dojo, Barry diz que teve um mau pressentimento e pede desculpas por ter sido descuidado e ter a colocado em perigo, fazendo a Lúcia chorar. Barry volta a pedir desculpas, mas a menina não estava chorando por medo ou tristeza, e sim por ter percebido que quando a emoção toma conta, não dava pra se conter. E depois de um tempo, a Lúcia finalmente venceu Barry em uma das práticas, e foi nesse dia em que Barry encerrou o seu treinamento, por acreditar que não tinha mais o que ensiná-la, e a entregou a espada de despedida. Mas a Lúcia a aceitou porque sabia que o mestre era tão humilde que acreditava em suas palavras, e ela sabia que estava longe de ser como ele. E apesar de não querer ir embora, ela deixou o ninho, e como queria provar que as habilidades de seu mestre eram inigualáveis, ela fez a prova para entrar na ordem, e aquela vaga sensação que tinha se tornou realidade, quando nenhum dos outros candidatos ou a banca de examinadores se igualou à velocidade de seu mestre, e sua certeza apenas aumentou quando foi aprovada com nota máxima. E como sabia que Barry possuía uma acuidade visual e velocidade de reação extraordinárias, ela firmou o seu desejo, porque não podia deixar o seu mestre onde estava. Então, depois de 10 anos, ela conseguiu subir ao nível de comandante, onde obteve a autoridade para contratar um instrutor. E nesse período, as habilidades de seu mestre se tornaram ainda melhores do que lembrava. E apesar de alguns imaginarem que ela estava exagerando, ela sabia que seu mestre merecia reconhecimento. E ao ir ao salão de treino, ela pergunta a Helmblitz como tinha sido o treino, e Helmblitz admite que Barry era surpreendente, deixando a Lúcia curiosa sobre onde ele estava. E Helmblitz diz que Kurine se ofereceu para mostrá-lo a capital, deixando a Lúcia com ciúmes, porque também queria mostrar a capital ao mestre, e talvez pudesse ter considerado isso um encontro. Mas quando Helmblitz pergunta o que ela disse, a Lúcia foge do assunto. E enquanto isso, Kurime apresentava o distrito oeste da cidade ao mestre, afinal só o povo do interior gostava de visitar o distrito norte, onde tinha os pontos turísticos, mas outra menina cumprimenta o mestre e diz que já fazia séculos que não o via. Kurime fica feliz por ver Fice, mas Barry não lembra da garota, que o chama de malvado, então a menina mostra a espada de formação e pergunta se isso refrescava sua memória, fazendo Barry lembrar que ela se chamava Ficelle, e admite que ela mudou bastante nesses 5 anos, e Kurine diz que Fice era tão incrível que se tornou a estrela do corpo de magia, e pergunta se ela veio fazer compras, o que Fice confirma e os mostra um anel, e Kurine comenta que até um amador podia usar magia com isso, deixando Barry impressionado, mas Fice mostra que podia usar magia sem aquilo, deixando Barry ainda mais impressionado por ela ter se tornado uma bruxa. Afinal, poucas pessoas conseguiam se formar, e admite que era uma pena ela ter abandonado a esgrima, mas mesmo assim ele estava orgulhoso dela. Mas quando um bandido rouba a bolsa de uma mulher, Fice pede que Kurime e Barry não façam nada, e com uma combinação de sua espada e magia, ela prende as pernas do homem, para em seguida Kurime dar a ordem de prisão, fazendo Barry admitir que sua magia era incrível, e Fice explica que colocava magia na espada, e
deixava voar e estava fazendo bom uso do que a ensinou, fazendo Barry pensar que não sabia que seus ensinamentos podiam ser usados daquela forma, e agradece a menina, que fica confusa. Mas vamos ao dia seguinte, com Barry caminhando logo cedo, porque não podia ser um velho caipira pra sempre que não conhecia os lugares. Mas uma voz o chama diversas vezes, até que a garota perde a paciência por ele não ter anotado. E ao vê-la, Barry pergunta se a garotinha estava perdida, deixando ela indignada, ao dizer que Barry era inacreditável, e ela se apresenta como Lucy Diamond, a comandante do corpo de magia do reino. Mas Barry acha que essa brincadeira de criança era estranha, fazendo a menina mostrar sua magia, deixando Barry surpreso. E a menina diz que sair com a companhia era mais divertido, e comenta que Fizz estava animada ao dizer que seu mestre espadachim estava na cidade, e admite que a magia da espada dela era impressionante, assim como sua esgrima. E ela podia dizer que a menina teve um bom professor, mas Barry diz que tudo foi esforço da garota, e pergunta se a mocinha também queria tentar, mas Lucy manda ele parar de tratá-la assim, afinal devia ser mais velha que ele. Aliás, eles finalmente chegaram, fazendo Barry questionar se isso era um terreno baldio, mas a menina responde que antigamente tinha um prédio ali, mas ela muda completamente de assunto, e diz que passava seus dias aprimorando e estudando suas magias, que sempre quis ver o progresso e testá-las, e talvez ele, como espadachim, deva pensar o mesmo, o que Barry concorda, fazendo a menina atacá-lo, mas Barry consegue desviar da explosão, e Lucy diz que sempre quis testar suas magias contra um adversário forte, e elogia a agilidade de Barry, que saca sua espada ao ver que ela não estava brincando. E dessa forma finalizamos o segundo episódio, e na moral, não esquece de se inscrever pra não perder essa batalha insana, e dá aquela moral também com a curtida e compartilhamento, e comenta aqui o que você tá achando desse anime. Mas é isso, valeu e até a próxima!